Olá, eu sou Mônica Portela e hoje nós vamos falar sobre o medo. Quais são os fatores que disparam o medo na pandemia e que estão deixando muita gente perturbada? Em primeiro lugar, o que é o medo? O medo é uma emoção básica que serve para a sobrevivência da nossa espécie. De acordo com Paul Ekman, as emoções básicas inatas são raiva, tristeza, alegria, medo, nojo e surpresa. O medo é uma dessas emoções e tem um valor muito importante para a nossa sobrevivência. Nós podemos dizer que nessa situação de pandemia, o medo ele tem a função de nos proteger. Porém, quando o medo está muito exagerado, ele pode nos trazer problemas seríssimos. O medo funcional na pandemia, ele serve para nos ajudar a seguir as recomendações dos especialistas e nos proteger da doença e também evitar problemas. Porém, o medo exagerado pode atrapalhar. Eu tenho alguns clientes que, com medo de se contaminar com a Covid-19, não vão em casa levar o lixo. O lixo não saem de casa para levar o lixo. E isso é um grande problema. Tem outras pessoas que estão passando álcool dentro dos olhos ou nos pobres dos bichinhos, dos gatos e dos cachorros. Nesse caso, o medo está exagerado e disfuncional. Mas quais são os fatores que disparam o medo na pandemia? Em primeiro lugar, ameaças. As ameaças disparam o medo. E na pandemia, quais são alguns exemplos de ameaças? O medo de ficar doente, o medo de passar a doença para alguém, de contaminar alguém, o medo de ir para o hospital e assim sucessivamente. Um outro disparador do medo são os perigos imaginários. Aquelas ruminações que ficam dentro da nossa cabeça e a gente fica repetindo incessantemente. Como, por exemplo, medo de passar fome, medo de nunca mais arrumar um trabalho adequado, medo de acontecer alguma catástrofe com uma pessoa da sua família que está seguindo todas as recomendações. Um outro fator que dispara o nosso medo são as situações de mudança. O ser humano é um pouquinho preguiçoso. E se tem uma coisa que o ser humano não gosta, são das mudanças. E nesse momento de pandemia, o que mais existe são o quê? Mudanças. Mudança na forma de trabalhar e na forma de se relacionar. O home office, as mudanças relacionadas à estrutura da família, à estrutura do trabalho, a forma de trabalhar em casa, tudo isso são fatores que, quando o indivíduo pensa que ele não vai dar conta dessas diferentes demandas, ele pode ficar extremamente assustado e com medo. E, finalmente, o isolamento. Os seres humanos só chegaram até aqui porque foram capazes de viver em conjunto, de viver em sociedade. Lembre-se, nós corremos mal, nosso olfato é péssimo, nossas garras são horrorosas, nós somos uma das piores criaturinhas com um soma extremamente frágil do reino animal. E só fomos capazes de chegar aqui porque nos unimos. Logo, isolamento, entre aspas, para o ser humano, dispara um medo atávico, que é o medo da morte. Porque na pré-história, nós só conseguimos sobreviver porque ficamos juntos. Então, essa pandemia de Covid-19 está disparando em muita gente o medo de ficar sozinha, que significa morte, fim. E eu te pergunto agora, quais são os seus medos? Quais são os medos mais comuns das pessoas que vocês conhecem? Conta aqui para mim nos comentários. Até já!